Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Hoje nós vamos falar sobre uma tensão geopolítica mundial, né, a partir do que está ocorrendo no Oriente Médio. Israel anunciou que matou em Gaza a principal liderança do Hamas, que Yahya Sinwar, líder máximo do Hamas, foi morto por tropas israelenses em Rafah, no sul da faixa de Gaza, na quarta-feira, dia 16, né, segundo os militares. Ele era a principal liderança do Hamas somente há 2 meses, após o assassinato por Israel do principal líder na posse do presidente do Irã, no Irã. Yahya era um dirigente histórico do Hamas, passou 23 anos nas prisões de Israel e só foi libertado em 2011 numa troca de prisioneiros. Inclusive, durante a sua prisão, aprendeu aramaico, diz que falava muito bem aramaico. É de uma família que foi expulsa de suas terras em 1948, quando os sionistas invadiram a região e criaram o Estado de Israel. No mesmo dia que mataram, né, o líder palestino, o líder da Hamas, também foi atacado um hospital e crianças foram mortas. Diante desse ataque, o Hezbollah anuncia que vai intensificar ações contra Israel. Israel havia anunciado há 17 dias que responderia ao ataque do Irã, que foi um ataque de resposta aos ataques de Israel e Irã, quando Israel matou no dia da posse do presidente do Irã em um quarto de hotel outra liderança do Hamas. Então, há essa promessa, né, de Israel de atacar o Irã. O genocídio na faixa de Gaza continua e 45 mil palestinos já foram mortos. A maioria crianças e mulheres, e 40 mil estão desaparecidos nos escombros. Como se comportam os demais países da região, hein? Erdogan, presidente da Turquia, faz duros ataques verbais a Israel. Uma ação sua pararia a guerra, pois 40% do petróleo de Israel vem do Azerbaijão e passa pela Turquia. Claro que os interesses econômicos das classes dominantes da Turquia, que controlam o petróleo, falam mais alto e deixam que morram os palestinos, que formam parte da massa pobre da região. Os pobres representados pelo Hezbollah e pelos Houthis do Iêmen, como veremos. A Síria continua dilacerada por uma guerra desde 2011, quando a região do Oriente Médio e o norte da África foi sacudida por uma onda de protestos contra os governos que ficou conhecido como Primavera Árabe. Então, diretamente, a Síria não se envolve na guerra, né? A Jordânia, aliada dos Estados Unidos, facilita os ataques de Israel na região. A Arábia Saudita, por articulações da China, se aproximou do Irã e não se envolve no conflito. O mesmo faz os Emirados Árabes. É neste clima tenso, no chamado Oriente Médio, que Estados Unidos e Israel, comandado pelo sionista Netanyahu, há um ano comete genocídio contra a Palestina, ataca o Líbano, ataca inclusive regiões na Síria. Essa tensão, que pode gerar uma guerra mais ampla da região, expressa que o mundo unipolar, comandado pelo imperialismo dos Estados Unidos, desde o colapso do bloco socialista em 1989, está morrendo. E um mundo multipolar, que não terá o dólar como única moeda, referência para os negócios, está nascendo. Então é a morte de um tipo de um mundo e nascimento de outro. Essa nova articulação geopolítica terá um momento muito importante dos dias 22 a 24 de outubro, quando ocorre em Kazan, cidade que fica a 800 quilômetros de Moscou, na Rússia, a 16ª cúpula da reunião dos BRICS, que envolve Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Agora estarão presentes os novos membros do BRICS: Turquia, Irã, Etiópia, Emirados Árabes e Arábia Saudita. E que se caminha para ter cerca de 40 países nesse que está chamando a articulação do Sul Global. Essa reunião dos BRICS contará com a presença do presidente Lula e o ano que vem, por rodízio, o Brasil terá a presidência dos BRICS, que agora está com a Rússia. Para a reunião foram convidados 30 países e organizações internacionais.
E o que mesmo que vão discutir nessa reunião? Segundo a agência do governo Lula, abre aspas, durante a cúpula, os líderes dos atuais 10 países membros discutirão temas globais como a crise do Oriente Médio, a operação política e financeira dentro do bloco, além de receberem relatórios sobre os trabalhos do novo Banco do Desenvolvimento NDB, do Conselho Empresarial do BRICS e da Aliança Empresarial das Mulheres. No segmento com convidados, por sua vez, estão previstas discussões sobre questões internacionais de cooperação para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Fecha aspas. São essas reuniões bilaterais, né, que um país faz com o outro tal. Então, está claro pelo texto que eles vão discutir uma geopolítica financeira dentro do bloco, né? É que está cada vez mais ocorrendo dos países negociarem entre si com as moedas locais, né? O que vai caminhar para na frente, mas que demora para uma moeda única de negociação entre eles, fora do dólar. Durante essa reunião dos BRICS, na Rússia, alguns analistas internacionais estão levantando a hipótese que Israel, depois de matar em casa a principal liderança do Hamas, morte festejada por Biden e Kamala Harris e naturalmente por Netanyahu, que além de festejar, informou, olha, a guerra não acabou. E o próximo passo de Israel pode ser atacar o Irã durante a reunião dos BRICS. Então, de olho na reunião dos BRICS, né? Não só pelo conteúdo da reunião, mas por essa possibilidade de Israel atacar o Irã. Afinal, que guerra é esta? Esta guerra é a expressão da luta de classes no Oriente Médio. No seu discurso na ONU, Netanyahu mostrou o Oriente Médio, mostrou o mapa atual do Oriente Médio e mostrou o mapa pelo qual Israel luta, onde a Palestina nem a Cisjordânia aparece. E ele diz que naquele lugar teriam ferrovias, gasodutos, etc. Ou seja, é um projeto para matar todos os habitantes da Palestina que são entraves para o desenvolvimento do capitalismo na região. Simples assim. Ele mostrou os dois mapas. Este projeto não é só dos sionistas de Israel, é principalmente da máquina industrial militar que controla os Estados Unidos, que faz de Israel sua ponta de lança no Oriente Médio, visando principalmente ter acesso ao petróleo, pois ali estão 2/3 do petróleo mundial. Com esta máquina operando, os sionistas, com Netanyahu à frente, não ouvem ninguém, não obedecem nenhuma resolução da ONU, ignoram a ONU e avançam contra todos que eles chamam de inimigos de Israel, dizendo que é para defender Israel. Eles atacam para defender Israel. E matam civis, né? Preferencialmente, em todo lugar que eles atacam, eles matam civis. Mas não está fácil para os genocidas destruir a Palestina e seus parceiros na região. Quem são os parceiros da Palestina na região? O Hezbollah, que é uma organização dos trabalhadores da região que surgiu principalmente dos acampamentos dos refugiados no sul do Líbano, formado por palestinos expulsos de suas terras por Israel, principalmente a partir de 1975. O Hezbollah é um partido político com assento no parlamento do Líbano e tem um braço armado. As classes dominantes que dominam o parlamento libanês já estão, inclusive, propondo que o Hezbollah perca assento no parlamento. Mas o Hezbollah se enraizou na região, pois tem uma política de manter escolas, postos de saúde, fundos de ajuda para pequenos produtores e empreendedores, assistência às mulheres. Então, eles fazem um trabalho, né, de assistência aos explorados e marginalizados da região, né? Outro aliado, né, da Palestina são os hostis do Iêmen. No final da década de 1990, a família Houthi, no extremo norte do Iêmen, criou um movimento de revitalização religiosa das seitas Zaidi do Islã xiita, que outrora governou o Iêmen, mas que deixou o centro e o norte empobrecido e marginalizado. Olha, os pobres, né, e marginalizados do Iêmen também se organizando, né? Esses marginalizados se organizaram, formaram um partido e um grupo guerrilheiro, e à medida que aumentava o atrito com o governo, travaram uma série de guerras de guerrilha contra o Exército Nacional e, inclusive, contra a Arábia Saudita na fronteira, né? Os hostis, em 31 de outubro de 2013, lançaram mísseis contra Israel em apoio aos palestinos.
Outro aliado é o Irã, que ajuda a formar o chamado eixo da resistência à expansão de Israel na região. O Irã é um país de origem persa, país que no século VII foi vencido pelos árabes e adotou a religião dos xiitas e islâmicos. Assim, os principais personagens da guerra pelos riquezas e territórios da região envolvem, de um lado, os Estados Unidos, a OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que envolve os países europeus, principalmente o principal aliado é a França, né, porque inclusive o Líbano foi colônia da França, e Israel. De outro lado, nós temos a Palestina, Gaza e Cisjordânia, Irã, Hezbollah e o Houthis do Iêmen. A Palestina e seus aliados, eles têm o apoio não explícito, mas velado da Rússia, né? E as forças progressistas do mundo têm dado todo apoio ao direito da Palestina de ter um Estado autônomo e soberano. Mas os Estados Unidos e Israel têm interesse nas riquezas da região e em seus territórios, na medida que a China avança para se tornar a maior potência econômica mundial. A China traçou um projeto de desenvolvimento econômico que envolve vários países da região, construindo uma estrutura que permita o desenvolvimento de um amplo comércio na própria região e dessa região que é a Europa, África e América do Sul. Seria um sul global que levou à formação dos BRICS, que se torna um bloco econômico e geopolítico contra o imperialismo dos Estados Unidos. A guerra se ampliou, né, e pela primeira vez o Irã atacou militarmente Israel, como eu disse, como represália à morte de chefes iranianos no Líbano e a morte do líder do Hamas no próprio Irã, né. O ataque do Irã a Israel, ele se deu no dia 1º de outubro de 2024, quando então o Irã lançou mais de 200 mísseis contra Israel. Esses mísseis atingiram alvos militares em Israel e demonstrou que o sistema de defesa de Israel não é invulnerável como se propagava, né? Israel, né, propagava para o mundo inteiro que era impossível os mísseis penetrarem seu território, né, e muito menos cair em algum lugar da região, pois o Irã provou que isso era uma mentira. Os próximos dias são importantíssimos para o futuro da região e do mundo. Quais resoluções sairão da reunião dos BRICS? Israel atacará o Irã? São essas tensões geopolíticas mundiais nesse momento, né? Para encerrar, vamos dar o nosso apoio à Palestina com a música Palestina Livre Vencerá, que foi uma música feita no primeiro encontro nacional de música do MST. E então, Palestina livre vencerá. Nós não vamos fazer um minuto de silêncio. Nós vamos fazer muito barulho. Nós vamos fazer muita música. Nós vamos fazer muita batucada. Porque não vão nos calar. O canto sagrado alimenta a utopia. Do fogo dessa guerra vai nascer um novo dia. E a Palestina livre vencerá. Vão nos calar, não vão calar a nossa voz, a nossa música e a nossa alegria a cantar Palestina livre, companheirada. Viva o povo palestino, viva a resistência popular, o canto sagrado alimenta a utopia, no fogo dessa guerra vai nascer um novo dia, e a Palestina livre vencerá.